Olá, pessoal. Então, hoje nossa aula é sobre a relação entre a exploração animal e as pandemias. Será que tem alguma relação? Será que vai ter no futuro? Nossa aula, ela já foi apresentada várias vezes como aula, como palestra, conferências, tá bom? Tanto por mim como pela Cíntia. Nós somos os idealizadores e implementadores, em grande parte, desse projeto de pegada de bem-estar. Um projeto que já tem alguns anos, uns poucos anos na realidade, já que antes nós éramos pesquisadores em saúde global. Enquanto nós estávamos fazendo essa parte aqui de saúde global, a gente escreveu programas para analisar as diferentes epidemias, por exemplo, de gripe todo ano. Aí, de repente, teve a pandemia e o que acontece? A gente se vê nesse momento de transição e escrevemos em poucas, talvez foram 2 ou 3 semanas, escrevemos um pequeno livro que se chama Pandemia, Saúde Global, Escolhas Pessoais. Nesse trabalho aqui, o que nós tentamos estabelecer é qual que é a possível responsabilidade que nós, como consumidores, temos em aumentar ou diminuir o risco de pandemias e de outros problemas de saúde global, tá? Vamos fazer aqui um tipo de um roteiro, né? E primeiro pensar de forma global. Não vamos agora pensar na parte de alimentos. Vamos ver se a gente pode se preparar para as pandemias ou as pandemias são algo que, por exemplo, como terremotos, né, que eles acontecem, você não pode evitar que eles acontecem, você só pode se preparar para que o terremoto te afete pouco. Nós não podemos pensar que a gente vai conseguir prever qual que vai ser o próximo patógeno que vai causar a próxima pandemia, né? Como que ela se vai comportar e quando surgirá, a gente tem que esquecer que isso é uma possibilidade. Esse é um livro muito interessante em economia que eu aconselho enormemente que vocês leiam e que fala justamente isso aí, como que muitos modelos econômicos eles falham porque eles acham que podem, que a gente tem o poder de prever o futuro. E aí aqui a gente aplica para a questão dos patógenos que tem lá, ou potenciais patógenos que tem na natureza, quais que vão poder nos afetar. E, inclusive a gente até escreveu um artigo nesse sentido, né, trazendo essa ideia para a parte epidemiológica bem antes, né, da pandemia. E é interessante que todos achavam que a próxima pandemia ia ser de gripe, né, de influenza. E então, qual que é o foco? A gente tem que ver quais que são nossas vulnerabilidades, o que o Nassim Taleb chama de fragilidades. Então, quais que são essas fragilidades? Quais que são as rotas de entrada dos patógenos potencialmente pandêmicos, tá? E aqui a gente tem que as principais rotas dos patógenos na natureza que podem gerar epidemias e pandemias em humanos são principalmente essas. Essa é de um artigo nosso, tá? Ele está, se vocês quiserem usar essa figura e tal, está disponível em uma parte do nosso website, onde tem vários recursos para serem baixados e serem usados livremente, tá? Então, existem muitas rotas. Então, a gente nem pode pegar e falar assim, não, é tudo devido à questão alimentar e tal. Não, não. Por exemplo, a gente tem uma das rotas que é muito perigosa, é realmente que um patógeno que está sendo estudado num laboratório, que está sendo inclusive transformado para aumentar a capacidade dele de transmissão ou de patogenicidade nos humanos, que exista um acidente de laboratório. E então existe esse perigo. E você tendo uma soltura de um patógeno desses daí, você pode ter realmente uma pandemia surgindo. E esse daí vai ser inclusive um perigo que cada vez vai ser maior, né? E a gente, inclusive, nós tomamos isso aqui muito seriamente, né? Tanto que em 2014 a gente foi signatário desse abaixo-assinado do Cambridge Working Group, que focava realmente em você tentar evitar ou ter mais controle desses experimentos de laboratório.
E vocês sabem que essa pandemia talvez tenha surgido, sim, de um escape de vírus que estavam sendo estudados lá no laboratório de Wuhan, na China. É uma hipótese que tem ganhado cada vez mais força. Agora, voltando ao nosso foco, muitas pandemias e epidemias com potencial pandêmico ocorridas no último século tiveram sua origem na captura e produção de animais para o consumo, ok? Então, o SARS, a ébola, a gripe suína de 2009, Marburg, MERS, Nipah, a gripe aviária, a própria AIDS, né, que provavelmente surgiu ao ser comido, né, macacos nos quais o HIV circulava. Então, vamos separar um pouquinho o risco de entrada por consumo de animais silvestres, que não é o que a maior parte da população hoje em dia, né, mundial, está exposta, mas é extremamente perigosa. É algo que realmente abre as portas para a diversidade de potenciais patógenos que nós temos na natureza. O que acontece é que quando você tem a caça, não é tanto o alimento que você consome, porque geralmente ele já foi cozido, já foi exposto ao fogo. Então não é tanto o perigo de você consumir aquela carne, mas realmente quando você está caçando e quando você está cortando ele, existe o perigo de contaminação sistêmica. Ou seja, há muitas chances de contaminação através de pequenas feridas, né, ou membranas nas mucosas sensíveis, como olhos e nariz. Entrevistando caçadores e comerciantes de carne de caça em Serra Leoa, por exemplo, um estudo descobriu que 38% que se cortavam durante o processamento da presa. Então, agora, uma vez, e a gente poderia falar muito sobre a questão da carne de caça, né, porque é algo extremamente importante. Inclusive, se você tirasse a carne de caça em alguns lugares, como em Madagascar, tem estudos demonstrando que haveria um aumento substancial de anemia infantil, para vocês terem a ideia da quantidade do importante que é a carne de caça para alguns países em desenvolvimento, né? Mas agora vamos pular para um outro aspecto, das vastidões, né, de imunodeficiência dos sistemas intensivos. Bom, primeiro vamos pensar o seguinte: a pecuária representa atualmente a maior parte da biomassa de vertebrados terrestres na Terra, tá? E 94% disso são em criações industriais. Olha, isso aqui é a biomassa de seres humanos, tá? Isso aqui é a biomassa de todos os mamíferos silvestres. Essa aqui de todas as aves silvestres juntas, tá? Olha aqui a quantidade da biomassa dos animais de criação, tá? Comparem, né? Como a gente vive numa sociedade urbana e mesmo no meio rural a maior parte dos animais se encontra já em ambientes de confinamento, a gente não consegue imaginar a quantidade imensa entre bois, porcos, galinhas e assim por diante, né? Então, só um número astronômico deles já começa a levantar alguma preocupação. No entanto, nós temos fatores nesses sistemas de produção animal industrial que favorecem a alta patogenicidade e virulência. Tá? Quais que são esses caminhos? Tá? Então vamos ver alguns deles, tá? Não vamos nem explorar todos. Por exemplo, existe uma seleção genética nesses sistemas de produção para alta produtividade. Tá? Já em 57, quer dizer, quando começou a corrida espacial, vocês tinham que um frango aos 56 dias, né, 2 meses, ele pesava um pouco menos de 1 quilo. Agora, quer dizer, em 2005, já pesa mais de 4 quilos. Então veja bem a seleção genética que foi feita, né? E o que acontece com essa seleção rápida? Bom, por exemplo, que a energia que iria para uma parte, né, que o sistema imunológico ele consome muita energia, na realidade é deslocada para crescimento. Tá? Então, esses animais eles têm uma imunidade reduzida já por conta de que eles são selecionados para não gastar muita energia no sistema imunológico deles. Né?
Você tem também que a homogeneidade genética é enorme, tá? Você não quer que numa produção que um saia grande, outro pequeno, um de uma cor ou de outro, não, você quer homogeneidade, né? O mercado procura homogeneidade. Então, o que acontece? Se um vírus se converte em altamente transmissível e patogênico, todos os membros da população de frango, eles são igualmente suscetíveis, tá? Essa diversidade que nós temos na população humana, eu peguei gripe, para mim não afetou, tal. Isso aí você não tem lá, todo mundo pegaria praticamente, todos os frangos, correto? Também você tem que, ao ter um crescimento tão grande, tão rápido dos animais, a capacidade pulmonar e cardíaca deles fica prejudicada. Tudo isso aqui afeta a imunidade, tá? E outros fatores, por exemplo, o do estresse crônico. Quando você está estressado, você pega com mais facilidade doenças infecciosas. Se você tem aquela herpes lá que fica lá escondidinha, é quando ela se manifesta. Tá? O estresse crônico e prolongado inibe a resposta imunológica, tornando os animais mais suscetíveis a infecções e dificulta a recuperação deles se eles estão doentes, né? E realmente o estresse ele é notável nesses lugares. Por quê? Porque você tem a qualidade do ar, ela é ruim, porque você tem os animais, eles não conseguem expressar o seu comportamento natural, né? Eles obviamente estão lá tudo um encostado no outro, muitas vezes sem poder abrir as asas. A alta densidade também produz o estresse crônico. Quando você tem também essas camas, que é onde que ficam os detritos dos animais, né, ficam molhadas, úmidas, e além do mais com bastante matéria orgânica, elas são ambientes adequados para que, por exemplo, vírus se mantenham viáveis durante mais tempo. E se você tem lá também falta de luz solar, tal, você tem que os patógenos estão vivos durante mais tempo, ok? De forma notável, a gente tem visto, né, no noticiário vários surtos de influenza altamente patogênica. Tá? Então, esse grupo de influenza são aqueles lá que, quando consegue passar para um ser humano, mata 30%, 50%. Ainda bem que, quando passa, não tem ainda a transmissão de humano para humano. Mas isso é algo que pode acontecer com algumas mutações, né? Então, bom, tudo bem, de repente esses são os ambientes de criação intensiva são muito propensos para surgir novas cepas de vírus e para que os vírus da natureza passem ao ser humano. No entanto, eles são lugares muito seguros e tal. Olha, isso aí é um mito que obviamente é propagado pelos interesses da própria indústria, mas veja bem, não sei se vocês sabem como que são, né, sacrificados todos os animais de uma criação de frangos. Aí descobriram alguns que estão com a gripe aviária, então como que a gente elimina eles? Em alguns casos, o jeito que se faz é simplesmente desligando o sistema de ventilação. A quantidade de ar que tem que passar aí todo momento é imensa. Tanto que se você deixa 1 hora, você já matou quase todos os animais que estão lá. Então, imaginem só se essa poeira que está aí passando constantemente, ela não vai estar carregando qualquer tipo de vírus que se mantém, né, no ar, que se mantém flutuando, se mantém na poeira. Por muita biossegurança, por muito que você lave a bota com um desinfetante para entrar e para sair, obviamente que você não consegue que uma instalação dessas daí, imensa, você tenha uma forma de não sair e de não entrar patógenos nela, né? Inclusive até uma empresa aqui que vende material de segurança para eles, não somos nós que estamos dizendo. Um pequeno risco repetido 1000 vezes torna-se um grande risco. E não é só isso aí não, é que você pega as fezes desses animais e joga nos campos, tem um monte de moscas que se posam neles, e assim por diante. Quando você está transportando animais também, vai soltando partículas, enfim. Não existe como garantir a biossegurança, mas nem de longe. É um mito total dizer que, não, esses são sistemas contidos lá dentro, é muito difícil que ocorram fugas. Não, olha, isso aqui inclusive é uma lagoa de dejetos, tá?
Nós estamos falando aqui do perigo pandêmico, né? E por isso eu não vou falar de contaminação alimentar, da degradação ambiental tipicamente associada a sistemas intensivos causados por problemas de saúde diretos às comunidades, contaminação dos corpos de água por metais pesados, medicamentos veterinários, hormônios e tal. Não vou falar nada disso aí. Mas não dá para não mencionar a pandemia silenciosa que cada ano aumenta da resistência aos antibióticos, ok? O surgimento de bactérias resistentes a antimicrobianos, né, os que são chamados de superbactérias, é atualmente considerado uma das maiores ameaças à saúde global. Atualmente, cerca de 1,27 milhão de mortes por ano são diretamente atribuíveis a bactérias resistentes a antibióticos. Ou seja, uma mortalidade pelo menos tão grande quanto a de doenças importantes como o HIV, a malária, e potencialmente 4 vezes maior se as mortes indiretas associadas ainda forem consideradas, tá? Antes da descoberta dos antibióticos, a humanidade vivia um mundo muito diferente. A gente esqueceu desse mundo, um mundo sem antibióticos. Então, essa aqui é uma pintura de um venezuelano, né, que em 1886 ele mostra aí como que o marido tem que se conformar que a mulher tem tuberculose, que ela vai morrer porque não tinha antibióticos. Se nós acabamos com o poder dos antibióticos, nós podemos chegar a um mundo no qual, realmente, quando você se corte e tem uma ferida, quando você precisa fazer uma operação, uma cesárea, um acidente de moto, você não vai ter antibióticos para prevenir as infecções que fazem possíveis não só essas operações, mas todo mundo aqui tomou antibiótico. Provavelmente a maior parte dos que estamos aqui estamos vivos graças aos antibióticos. E o que acontece? 70% dos antibióticos vendidos no mundo são usados em animais criados em fazendas intensivas. Então vocês pensam assim, não, mas a gente vai usar o antibiótico, bom que o médico recomendou a gente usar só antibiótico só quando sabe mesmo que é uma infecção bacteriana, não quando é uma infecção viral e tal. Tudo bem, isso aí tem que ser feito. No entanto, 70% são vendidos no mundo, né, usados para criação de fazendas intensivas, né? E por que eles são usados? Justamente para permitir a sobrevivência até a idade de abate, que é bastante jovem, dos animais. Veja bem, a maioria de vocês deve ter um cachorro, né? E sabe mais que um cachorrinho com 6 meses, ele ainda é praticamente um bebê, né? O ciclo de vida de um porco é muito similar, tá? E até a inteligência do porco é muito similar à do cachorro, etc. Um porco com 6 meses é a mesma coisa que um cachorrinho com 6 meses, tá bom? Com 6 meses é quando ele já está pronto para ser levado ao matadeiro. Ele já tem um peso enorme. Todos aqueles porcos que a gente vê imenso que são sacrificados é de um animal que só tem 6 meses, 7 meses, tá? Nas raças modernas são 6, 7 meses. Antigamente, né, naqueles de quintal e tal, demorava um ano e meio e tal, para estar pronto para matar. Hoje em dia, em 6 meses. Com 6 meses, você teria que ter um animal super saudável. Vocês sabem, um cachorrinho de 6 meses é muito difícil que ele esteja com problema de saúde e tal. Ele está bem, ele está no melhor da vida dele. Os antibióticos, eles são dados justamente para fazer que aquele animal consiga chegar até 6 meses. Percebem? As condições são tão brutais naqueles sistemas de criação, né, pelos motivos que a gente falou. Se você não tivesse enchendo ele, dando antibiótico na comida dele, você não conseguiria que ele chegasse a essa idade. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como está relacionado a questão do consumo antibiótico com o bem-estar animal, inclusive. Nos sistemas de produção animal não intensiva, isso aqui são umas fotos quando a gente estava morando na Espanha e tal, né? Que a gente foi visitar um criadouro lá extensivo, tá? Onde os animais estão tomando sol, eles estão chafurdando na terra, no barro e tal. E percebam, inclusive, uma coisa interessante. Aqui os porcos têm rabo, tá? Ué, e daí? Que tem rabo? Bom, aqui eles não têm. Aqui são cortados. Por quê? Porque os animais, nessa situação aqui, eles estão num estresse enorme. O que eles fazem é
né, de falta do que fazer e estressado, existe muitas vezes o perigo de muitos porcos eles acabarem com infecções, né, porque os outros porcos atacariam o rabo deles nessas situações aqui. Eles estão estressados, estão tudo junto, não tem o que fazer. E esses animais, quando a gente perguntou para o dono se usava antibiótico neles, ele falou, não, uso quando, igual que com alguém da família, se alguém fica doente por algum motivo, né, se alguém tem um corte e tal, aí você obviamente usa antibiótico, mas você não coloca na alimentação deles porque eles não precisam, tá? Porque são animais que não precisam ter uma profilaxe brutal de antibiótico para eles chegarem na idade de abate. A mesma coisa com sistemas de produção de galinhas também. Lamentavelmente, a ideia que se tem ainda com a pandemia e com o negócio da gripe aviária e tal, é falar assim, nossa, eles estão aqui soltos, olha que perigo, eles podem ser expostos aos vírus da natureza. Então, botam eles lá para dentro, estão começando a aprender novamente. O que é uma bobagem. E é uma bobagem porque você está se concentrando em evitar a contaminação, a infecção. O que você tem que fazer é aumentar o sistema imunológico, seja de pessoas ou de animais. Então, quando você vai pegar esses animais que estão aqui todos saudáveis, você vai trancar eles, você vai estar criando o quê? Aquela maior sistema de estresse, tá? E o animal, provavelmente o sistema imunológico dele vai cair, e aí você vai ter maior perigo deles contraírem doenças, né? Então aqui você vê o erro que eu tinha apontado antes, né, que em alguns lugares não mais você vai ter, né, na Inglaterra, os ovos de galinha, né, de free range, né, de galinha solta, devido à gripe aviária. É um absurdo isso aí, é ridículo, é altamente condenável. Então vamos passar já para encerrar, né? E será que a tecnologia vai resolver o risco de pandemia na produção de alimentos? Vamos lá ver, vai analisar rapidamente. Aumento da imunidade nas criações animais. Claro, isso aí seria o ideal, tá? Então, realmente, se a gente pode manter animais mais saudáveis, que cresçam menos rápido, né? Que não explodam praticamente em 2 meses de pegar e deixar eles terem comportamentos mais naturais, o espaço e tal, isso seria o ideal. Agora, a gente tem que reconhecer que existe uma alocação conflitante entre produtividade e imunidade. Tudo isso que nós falamos, eles tomam mais espaço, são animais mais caros. Sobre a caça, biossegurança na caça. Bom, é também um irrealismo você achar que em todos esses lugares pobres, em Madagascar, no Congo, mesmo em muitos lugares da Amazônia e tal, achar que eles vão começar a usar luvas, né, e roupa de segurança e tal, quando eles estão cortando o resultado da caça deles, né. Então, é complicado, tá? Não vejo como que a tecnologia possa resolver também aumentar a biossegurança na caça em populações marginalizadas. Desenvolvimento de vacinas e terapias. A gente viu nessa pandemia, você desenvolvia uma vacina, ótimo, né? Mas o que acontecia? Geralmente quando você estava aplicando ela, já tinha uma outra cepa que já estava circulando. Então, isso a gente vê todo ano com a gripe também. Eu me vacinei de gripe e mesmo assim eu peguei a gripe. Você contra aquelas cepas que estavam na tua vacina, você estava bem protegido. Mas provavelmente você pegou uma outra cepa que já evoluiu para se escapar da imunidade desenvolvida na população humana, né? Maior biossegurança para prevenir o escape de patógenos? Bom, a gente viu, né? A produção animal é cada vez maior e lembremos, um pequeno risco repetido 1000 vezes torna-se um grande risco. Agora imagine repetido bilhões de vezes. Só para vocês terem uma ideia, todo dia 4 milhões de porcos que são sacrificados, tá? Só de porcos. Então, claro, como que você vai ter a biossegurança nessa escala, tá? Então, vamos lá. E a tecnologia vai resolver o perigo de pandemias? Olha, algumas vezes a tecnologia traz surpresas para nós, né? Então, no fim do século XIX, as cidades elas já estavam com um perigo de não poderem crescer mais devido não a questões como esgoto, questões de construção, de tecnologia, de engenharia e tal. Não, era a quantidade de fezes, principalmente cavalos usados de transporte. A quantidade de esterco era brutal.
E aí o que aconteceu? De repente surgiu o motor de combustão e acabou com esse problema. Hoje em dia dificilmente você vai encontrar esterco na rua. Então a tecnologia conseguiu resolver, tá? Onde, né, numa das diferentes empresas que estão já tendo essa iniciativa, na Alep Farms, e a carne cultivada é aquela produzida sem o envolvimento de animais, tá? Não existe risco de pandemia em algo que você produz assim. Como não existe risco de pandemia por você estar produzindo iogurte, por exemplo, ou insulina, ou vitaminas biosintéticas, que são produzidas com tecnologia muito semelhantes à da carne cultivada. Não tem contaminação alimentar fecal nenhuma, né? Ao contrário da carne que vem do matadouro, né, que quando você abre o animal, obviamente a parte do conteúdo fecal, estomacal e tal, é o que muitas vezes produz a contaminação bacteriana. E você não tem a promoção, obviamente, de resistência antimicrobiana, porque você não precisa dar, certamente, nenhum antimicrobiano para produzir esse tipo de carne, tá? Então, essa é uma das esperanças que nós podemos ter. E, finalmente, a gente vai apostar aqui em uma outra possibilidade tecnológica que pode reduzir o perigo das pandemias surgidas na produção animal, que é justamente ao serem criados mecanismos de transparência nesses sistemas de produção. A maior parte das pessoas certamente não concordam com o que ocorre lá dentro desses sistemas. Por exemplo, isso aqui, nessa imagem nós vemos as porcas que passam toda a vida adulta delas em uma gaiola desse tamanho. É realmente espantoso. Elas só são retiradas daí ou para finalizar a vida delas, ou quando elas têm os seus filhotes, elas são levadas a uma gaiola semelhante, mas no qual elas podem amamentar esses filhotes. Então elas passam toda a vida sem poder nem sequer dar a volta nelas mesmas. Um animal que é tão inteligente como um cachorro, que gostaria de estar interagindo socialmente, que gostaria de estar explorando, ele está dessa forma. Não precisa ser nenhum grande defensor dos animais, nem um grande conhecedor de ciência do bem-estar para saber que isso aí é uma brutalidade da qual as futuras gerações estarão julgando nós. Então, na medida em que forem criados muros de vidro, no sentido de que a gente tenha transparência do que ocorre nesses lugares, certamente essas condições que são terríveis do ponto de vista de bem-estar animal, elas não poderão mais ser permitidas e, como consequência, os animais estarão também, do ponto de vista imunológico, melhores e, portanto, o risco de pandemias será menor. Nós, inclusive, na nossa entidade, nós trabalhamos nesse sentido. Nós pegamos dos sistemas de produção animal, analisamos eles com muito cuidado em todas as fases, e daí nós vemos quais que são as fontes de desafio ao bem-estar animal, medimos por uma metodologia que será apresentada em uma outra aula, e com isso daí temos a quantidade total de horas em dor de diferentes intensidades que os animais sofrem nesses sistemas. Isso aí, essa informação inclusive está possibilitando que a gente esteja caminhando para uma criação de realmente uma pegada de bem-estar nos produtos de origem animal. Então, obviamente, aí tem que ser considerado qual que é a porção, né, do animal que vai naquele produto, ou quantos animais vão, né, também os outros animais que a gente não vê, mas que estão também envolvidos no sistema de produção, e assim por diante. Então, essa tecnologia, esses esforços que nós estamos fazendo e que outros estão fazendo, apesar de que o objetivo deles é para o bem-estar animal, acabarão tendo, tomara, um impacto no sentido de diminuir o perigo de pandemias originárias de produtos de origem animal. Ok? Então é isso aí. Se querem mais informação, nós temos aqui a nossa página de internet que mostra os nossos projetos, os livros que escrevemos, os estudos em andamento e assim por diante. Ok? Grande abraço a todos.